Ela estava sozinha, grávida e sem nada além da própria coragem, mas decidiu enfrentar um milionário que parecia ter o mundo nas mãos. O que será mais forte, o poder do dinheiro ou a força de uma mãe que não desiste? Se você gosta de histórias reais da vida, já se inscreve aqui no canal A Vida Conta e acompanhe até o fim, porque essa história pode mexer com você. Era início da tarde quando Helena empurrou a pesada porta de vidro da maior construtora da cidade. Sua mão trêmula segurava a barriga já crescida, e o olhar cansado denunciava noites mal dormidas. Para qualquer pessoa ali, ela parecia deslocada, quase uma intrusa em um mundo que não aceitava fraquezas, mas havia algo em sua postura que prendia a atenção. Ela não estava ali pedindo esmola, estava exigindo uma chance. Você já se perguntou até onde uma mãe é capaz de ir para proteger o futuro de um filho? E já pensou o que acontece quando essa determinação colide com o orgulho de alguém que acredita poder comprar ou destruir qualquer pessoa? A resposta é simples. Nasce um choque capaz de arrancar máscaras, expor verdades e mudar vidas para sempre. Davi, o dono daquele império, observava a cena de cima de sua sala envidraçada. Um homem acostumado a controlar, rir e escolher quem merecia estar ao seu lado. Ele não acreditava em histórias de superação, muito menos em pedidos desesperados. Para ele, o mundo era feito para os fortes, e Helena não passava de uma mulher frágil tentando invadir um lugar que não lhe pertencia. Mas Helena carregava algo que Davi não podia enxergar de imediato: a coragem silenciosa de quem já perdeu tudo, menos a vontade de lutar. Cada passo dela naquele saguão frio era um grito contra o abandono, contra a humilhação e contra a ideia de que pessoas como ela deveriam se contentar com migalhas. Ela não sabia se seria ouvida, mas estava disposta a enfrentar o desprezo de um milionário para garantir o direito de sonhar com o amanhã. Quando os olhos dos dois finalmente se cruzaram, não foi apenas uma entrevista que começou. Foi o início de uma guerra invisível, onde dignidade e poder iriam se chocar de maneira brutal, deixando marcas impossíveis de apagar. Helena foi conduzida até a sala envidraçada de Davi, um espaço amplo que parecia mais um trono do que um escritório. A mesa de madeira escura brilhava impecável, e atrás dela, o homem a encarava como quem avalia uma peça de leilão. Os olhos frios de Davi passavam dos cabelos desalinhados de Helena para a barriga evidente, e depois para suas mãos firmes, que não tremiam apesar da tensão. Você veio aqui pedir emprego? Davi perguntou, com um leve sorriso carregado de ironia. Uma grávida procurando trabalho numa construtora. Isso já é engraçado por si só. Helena não desviou o olhar. Sua voz saiu firme, mesmo que por dentro sentisse o coração disparado. Não estou pedindo esmola. Sei trabalhar. Só preciso de uma chance. O silêncio que se seguiu parecia arrastar os segundos. Davi recostou-se na cadeira de couro, tamborilando os dedos na mesa, estudando-a como quem planeja um jogo. Ele estava acostumado a ver pessoas se humilharem, mendigarem oportunidades, mas havia algo diferente em Helena. Não era súplica, era confronto. Isso o irritava. Uma chance, é? Ele repetiu, inclinando-se para a frente. Então vamos ver até onde vai essa coragem. Davi se levantou e caminhou até a janela, de onde se via todo o canteiro de obras em andamento. Caminhões entrando e saindo, homens carregando materiais, gritos de ordens ecoando no ar. Ele apontou para baixo. Está vendo aquilo? Trabalho pesado, horas no sol, poeira no rosto. Você acha que é capaz? Helena respirou fundo. Se for a única maneira de garantir o futuro do meu filho, eu sou capaz. A resposta o fez rir, uma risada curta, quase debochada. Então está contratada. Mas com uma condição. Quero ver até quando essa sua determinação aguenta. Se cair, se desistir, está fora. Helena sabia que não se tratava de um emprego comum, mas de um teste cruel. Mesmo assim, aceitou sem hesitar. No dia seguinte, lá estava ela, com uma roupa simples e um capacete que parecia grande demais, pronta para encarar o campo de batalha que Davi havia preparado. Logo nas primeiras horas, a dificuldade era evidente. Carregar materiais pesados, andar por terrenos irregulares, suportar o calor sufocante, tudo parecia calculado para derrubá-la. Alguns trabalhadores observavam com pena, outros riam, apostando quanto tempo ela resistiria. Helena, no entanto, mantinha o olhar firme. Cada passo era um desafio vencido. Davi assistia de longe, em silêncio, acompanhado por um de seus gerentes. Ela não dura até o fim do dia, disse o gerente, convicto.
Mas a cada hora que passava, Helena contrariava todas as expectativas. Mesmo ofegante, mesmo com o corpo pedindo descanso, ela seguia em frente. O suor escorria pelo rosto, colava seus cabelos na testa, mas a determinação brilhava nos olhos. Durante uma pausa rápida, um dos funcionários, um homem mais velho chamado Jonas, aproximou-se dela. Moça, você não precisa passar por isso. Ninguém vai te julgar se desistir. Helena ergueu os olhos, cansados, mas firmes. Eu não vim aqui para desistir. Se eu parar, quem vai lutar por ele? Ela levou a mão à barriga, protegendo a vida que crescia ali dentro. Jonas não disse mais nada. Apenas a olhou com respeito e voltou ao trabalho, diferente dos outros que ainda esperavam sua queda. Davi, observando tudo, começou a se incomodar. A cena despertava lembranças que ele preferia manter enterradas. A imagem de sua mãe, também grávida, também sozinha, enfrentando humilhações para criar um filho. Ele sempre acreditou que se tornará frio para nunca mais sentir aquele peso, mas agora Helena trazia tudo de volta, sem saber. Na hora do almoço, enquanto todos descansavam, Helena permaneceu sentada em silêncio, tomando água e respirando fundo. Alguns cochichavam, outros a desafiavam com olhares. Davi se aproximou, com o mesmo sorriso frio da primeira vez. E então? Ainda acha que consegue? Helena o encarou. Se acha que vai me ver desistir, prepare-se para esperar sentado. A ousadia a surpreendeu a si mesma. Por dentro, ela sabia que estava no limite, mas não deixaria que Davi tivesse o prazer de vê-la fraquejar. Aquela não era apenas uma luta por emprego, era uma batalha pela dignidade que ele tentava roubar dela. O restante do dia foi ainda mais duro. Cargas mais pesadas, caminhos mais longos, ordens mais severas. Tudo parecia montado para forçá-la a dizer basta. Mas Helena suportou. Quando o sol começou a cair e o apito final soou, ela estava exausta, mas de pé. Os trabalhadores a observavam em silêncio, alguns incrédulos, outros admirados. Jonas se aproximou novamente, desta vez com um leve sorriso. Você é mais forte do que pensa, menina. Helena apenas assentiu, sem forças para responder. Mas dentro dela, uma chama ardia. Tinha passado no primeiro dia. Tinha vencido o desafio que todos diziam ser impossível. Davi, de longe, a observava. O sorriso irônico havia desaparecido, substituído por um olhar indecifrável. Não era respeito ainda, tampouco compaixão. Era algo mais profundo, uma fissura em sua armadura de arrogância. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha certeza de quem sairia vitorioso desse embate. Ele, com seu poder, ou ela, com sua dignidade inquebrável. E assim, o desafio cruel que ele preparara, ao invés de destruí-la, parecia estar o destruindo por dentro, obrigando-o a enfrentar memórias e emoções que jurou nunca mais sentir. O segundo dia começou antes mesmo de o sol nascer. Helena chegou ao canteiro com o corpo ainda dolorido da véspera, mas com os olhos determinados. Cada músculo gritava lembrando o esforço do dia anterior, porém sua vontade de provar que não era descartável a impulsionava. Muitos trabalhadores que a esperavam já estavam ali, alguns cruzando os braços com desdém, outros trocando apostas silenciosas sobre o momento em que ela cairia. Davi não deu ordens diretas. Limitou-se a observá-la de sua torre de vidro, como um general que assiste um soldado ser jogado sozinho na linha de frente. Mas havia uma diferença. No fundo, ele queria ver Helena fracassar, pois sua resistência começava a mexer com algo dentro dele que não queria enfrentar. As horas foram passando, e Helena mantinha o mesmo ritmo incansável. Ela sabia que não possuía a mesma força física dos homens que a cercavam, mas sua obstinação transformava limitações em estratégia. Em vez de carregar tudo de uma vez, fazia em etapas. Em vez de tentar provar força bruta, mostrava inteligência e persistência. O que para muitos era lentidão, para ela era disciplina. Essa postura começou a atrair olhares diferentes. Jonas, o trabalhador mais velho, passou a ajudá-la discretamente, oferecendo dicas de como erguer o peso sem comprometer a coluna, como equilibrar o corpo e preservar energia. Outros homens, que antes riam, começaram a silenciar, incomodados com o fato de que aquela mulher não desistia. Enquanto isso, Davi observava tudo e se lembrava da própria mãe. As imagens vinham como cortes rápidos em sua mente, mãos calejadas, suor escorrendo no rosto, e um olhar que nunca pedia desculpas por lutar. Ele havia enterrado essa lembrança atrás de camadas de arrogância,
como se negar sua origem fosse a única forma de sobreviver. Mas Helena, sem saber, rasgava cada camada, obrigando-o a olhar de novo para um passado que sempre o perseguiu. No intervalo do almoço, Helena sentou-se no mesmo canto do dia anterior, abraçando a barriga discretamente enquanto bebia água. Jonas se aproximou e deixou um pedaço de pão ao lado dela. Não é muito, mas ajuda, disse, com um sorriso discreto. Helena levantou os olhos, surpresa. Obrigada. Mas por que está fazendo isso? Jonas suspirou. Porque vejo nos seus olhos a mesma força que vi nos da minha esposa quando estávamos começando. Ela também foi subestimada. E, no fim, mostrou que era mais forte que todos nós juntos. Aquelas palavras aqueceram Helena mais do que a comida. Não se tratava apenas de vencer o desafio de Davi, era sobre inspirar pessoas que já haviam perdido a crença na dignidade. Davi, de sua sala, acompanhava cada detalhe. Não gostava de admitir, mas começava a sentir algo que não sentia havia anos: respeito. Só que, ao mesmo tempo, aquilo o incomodava profundamente, porque significava reconhecer que estava errado. E para um homem que construiu sua vida sob o poder de nunca admitir fraquezas, isso era quase insuportável. Naquela tarde, Helena foi designada para uma tarefa ainda mais difícil: ajudar a organizar pilhas de blocos pesados em uma parte afastada do canteiro. Enquanto trabalhava, um dos homens, irritado por ver a atenção que ela recebia, tentou provocar. Vai desistir logo, não vai? Isso aqui não é lugar para você. Helena parou, encarou-o com calma e respondeu: esse lugar é para quem tem coragem de lutar. Se você acha que isso me afasta, está enganado. O silêncio que se seguiu foi desconfortável para o provocador, mas para os outros foi quase um chamado. Eles começaram a olhar para Helena não mais como intrusa, mas como alguém que enfrentava com dignidade o que muitos evitavam. Davi assistia de longe, com os punhos cerrados. As palavras dela bateram forte, lembrando-se de sua mãe enfrentando insultos semelhantes. O mesmo orgulho ferido, a mesma resistência silenciosa. Ele se levantou abruptamente, afastando-se da janela, como se tentasse fugir daquilo que via. O dia terminou com Helena ainda de pé, mesmo que mal conseguisse sentir as pernas. Quando o apito anunciou o fim do expediente, os trabalhadores não riram dela. Houve um respeito silencioso, uma aceitação implícita de que ela pertencia àquele espaço tanto quanto qualquer um deles. De volta ao escritório, Davi ficou sozinho na sala, olhando para os papéis sobre sua mesa. Não conseguia se concentrar. O rosto de Helena, marcado pelo cansaço, mas iluminado pela força, voltava insistentemente em sua mente. Não era apenas ela lutando pela sobrevivência, era como se, de alguma forma, ela lutasse também por ele, lembrando do que havia esquecido, que dignidade não se compra, se conquista. Aquela noite, em sua mansão silenciosa, Davi não conseguiu dormir. O eco das vozes do canteiro, a imagem de Helena resistindo, a lembrança da mãe, tudo se misturava. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia pequeno dentro de sua própria riqueza. E Helena, em seu quarto simples, deitada em uma cama estreita, acariciava a barriga e sussurrava: nós vamos conseguir, meu filho. Ninguém vai tirar isso da gente. No contraste entre os dois mundos, nascia uma força invisível que nenhum dos dois compreendia totalmente, mas que já estava mudando o rumo de suas vidas. O terceiro dia no canteiro amanheceu diferente. O sol ainda não havia despontado quando Helena já caminhava pelo portão, segurando firme o capacete e ajeitando a respiração. Não havia mais deboche no olhar dos trabalhadores que haviam chegar, agora havia expectativa. Até os mais céticos estavam curiosos para descobrir até onde aquela mulher iria. Davi, no alto de sua sala, também estava em silêncio, observando. Por fora, mantinha o semblante frio de sempre, mas por dentro lutava contra algo que o incomodava profundamente, a sensação de estar perdendo o controle da própria posição. Helena não era apenas uma candidata qualquer que seria esmagada pelo peso de um desafio impossível, ela estava desafiando a lógica que sustentava seu poder. A manhã passou entre tarefas árduas. Helena já não precisava provar sua disposição aos outros trabalhadores, mas agora precisava provar a si mesma que conseguiria ir além dos limites. O corpo dava sinais de desgaste, a respiração se acelerava rápido demais, mas os olhos continuavam acesos. Era como se uma força invisível, maior do que ela, a impulsionasse. Na hora da pausa, Davi desceu pela primeira vez até o chão da obra.
Sua presença impôs silêncio imediato. Os homens se afastaram, abrindo caminho, e Helena ergueu os olhos para encará-lo. O peso daquele encontro, diante de todos, era como uma batalha que estava prestes a acontecer. Vejo que ainda está de pé, disse Davi, sem alterar o tom frio. Mas será que entende o que está fazendo? Helena se levantou lentamente, limpando as mãos sujas de poeira na calça simples. Estou garantindo que meu filho tenha um futuro. O que mais eu poderia estar fazendo? Davi aproximou-se, baixando a voz para que só ela ouvisse. Você acha que dignidade paga contas? Você acha que coragem enche a barriga? O mundo é feito de força, de poder, de quem sabe mandar. Os outros só obedecem. Helena respirou fundo e respondeu firme: o senhor pode acreditar nisso, mas eu aprendi diferente. Quem sobrevive é quem não desiste, mesmo quando tudo diz que deveria parar. E eu não vou parar. As palavras dela atravessaram Davi como uma lâmina. Por um instante, ele não viu Helena à sua frente, mas a lembrança de sua mãe, olhando para ele com o mesmo brilho nos olhos quando ainda era um garoto. Uma lembrança que ele havia enterrado, mas que agora voltava com força. O silêncio foi quebrado por Jonas, que se aproximou e falou alto bastante para todos ouvirem. Essa mulher tem mais coragem do que muitos de nós juntos. Merece respeito. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. Davi sentiu o chão vacilar, como se sua autoridade estivesse sendo questionada ali, diante de todos. Ele encarou Helena com raiva, mas também com algo que não queria admitir: admiração. Então vamos ver até onde sua coragem vai, respondeu, tentando recuperar o controle. Amanhã quero você em um dos setores mais pesados. Se conseguir passar por lá, talvez comece a acreditar que merece estar aqui. Helena apenas assentiu, sem recuar. Sabia que ele não estava testando sua capacidade física, mas sim sua dignidade. Era como se Davi estivesse travando uma guerra não contra ela, mas contra o próprio passado que ela despertava. Naquela noite, em casa, Helena mal conseguiu se deitar. As dores no corpo eram intensas, mas o pensamento em seu filho e a lembrança do olhar de Davi a mantinham acordada. Ela sabia que havia mexido com ele. Não era apenas mais um teste. Era um confronto de mundos, e o dela estava finalmente deixando marcas no dele. Enquanto isso, na mansão silenciosa, Davi caminhava de um lado para o outro, inquieto. Pegou uma antiga fotografia guardada em uma gaveta. Sua mãe, jovem, com roupa simples, segurando ainda criança. Os olhos dela carregavam a mesma força que agora via em Helena. Davi fechou os punhos, tomado por sentimentos contraditórios. Ele havia prometido nunca ser fraco, nunca depender de ninguém. Mas diante daquela mulher, a muralha que construiu começava a rachar. O dia seguinte chegou, e o setor pesado da obra era um campo de provação. Poucos homens aguentavam trabalhar ali por longas horas. Davi fez questão de acompanhá-la de perto, esperando o momento em que ela desistiria. Mas Helena não cedeu. Cada queda era seguida de um recomeço, cada olhar de desprezo era respondido com firmeza. No meio da tarde, quando a tensão parecia insuportável, Helena se aproximou de Davi, suada, exausta, mas com a voz firme. O Senhor pode me dar todo tipo de peso, pode me testar de todas as formas, mas não vai me quebrar. Eu já fui quebrada antes. E sobrevivi. O impacto daquelas palavras foi devastador. Davi ficou em silêncio, encarando-a como se visse um fantasma. Helena não falava apenas dela, falava também da mulher que o criou, da história que ele tentava apagar. O confronto de verdades havia começado de forma aberta. Não era mais apenas uma questão de trabalho. Era dignidade contra orgulho, passado contra presente, coragem contra poder. E nenhum dos dois estava disposto a recuar. O dia seguinte amanheceu carregado de expectativa. Os trabalhadores já não viam Helena como uma intrusa. Agora, cada passo dela era acompanhado em silêncio, como quem observa algo raro acontecer diante dos olhos. Ela caminhava até o setor mais pesado da obra, onde Davi a esperava. O olhar dele estava diferente, menos arrogante, mas ainda firme, como se tentasse se agarrar à máscara de autoridade que usará a vida inteira. Hoje é o dia em que veremos sua verdadeira força, disse Davi, cruzando os braços. Helena ajeitou o capacete, respirou fundo e respondeu: a minha força não está nos meus braços, está no que carrego aqui dentro. Tocou a barriga com carinho. É isso que me mantém de pé.
As horas que se seguiram foram um espetáculo de resistência. Carregar blocos pesados, suportar o sol escaldante, enfrentar olhares que testavam sua coragem. A cada queda, Helena se levantava. A cada obstáculo, ela encontrava uma forma de continuar. Os homens que antes riam agora a observavam em silêncio, alguns até ajudando sem que ela pedisse. Jonas, sempre próximo, dizia baixinho: "Força, menina. Só mais um pouco." Do alto da supervisão, Davi via sua própria muralha ruir. Cada movimento de Helena era como um golpe contra o castelo de frieza que construíra. Ele se lembrava da mãe, exausta mas nunca vencida, e sentia a garganta apertar. O orgulho que sustentou por anos estava cedendo diante da coragem de uma mulher que se recusava a desistir. No meio da tarde, Helena perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos. Houve um silêncio geral. Muitos acharam que seria o fim. Mas, lentamente, ela apoiou as mãos no chão, ergueu-se com esforço e voltou ao trabalho. O canteiro inteiro aplaudiu em uníssono, quebrando a rotina dura daquele lugar. Davi ficou paralisado. Aquela cena era mais poderosa do que qualquer discurso. Ele desceu até onde ela estava, atravessando os trabalhadores que ainda batiam palmas, até ficar frente a frente com Helena. "Por que você não desiste?" perguntou, quase num sussurro, mas com uma intensidade que a todos fez silenciar. Helena levantou o rosto, o suor escorrendo, mas o olhar firme. "Por que desistir seria ensinar ao meu filho que a vida pode nos roubar tudo, menos a coragem." As palavras aplainaram a última defesa de Davi. Por um instante, o homem poderoso não conseguiu falar. Apenas ficou ali, encarando-a, enquanto sentia as memórias do passado e a realidade do presente se misturarem. No fim do dia, quando o apito soou, Davi reuniu os trabalhadores e, diante de todos, anunciou: "Helena não é apenas parte desta obra. A partir de hoje, ela é parte desta empresa. E não por pena, mas porque tem algo que nenhum dinheiro compra, uma força que nenhum de vocês pode medir." O silêncio foi quebrado por aplausos ainda mais fortes, agora carregados de respeito verdadeiro. Helena, emocionada, não conteve as lágrimas. Não era apenas o emprego que conquistava, era a dignidade de ter vencido um duelo desigual e mostrado que sua voz tinha peso. Mais tarde, no escritório, Davi a chamou. Estava sozinho, com a expressão séria, mas diferente. "Você me fez lembrar de coisas que passei a vida inteira tentando esquecer", confessou, olhando pela janela. "Eu cresci vendo minha mãe lutar como você. E eu jurei que nunca mais passaria por isso. Mas, ao me proteger, virei aquilo que mais desprezava, um homem incapaz de respeitar a luta dos outros." Helena permaneceu em silêncio, deixando-o continuar. "Você me obrigou a olhar para mim mesmo. E isso me transformou mais do que qualquer vitória que já tive." Ela sorriu levemente. "Às vezes, é preciso alguém de fora para mostrar o que está escondido." Davi se virou e, pela primeira vez, seus olhos não tinham arrogância. "Quero que saiba que a partir de hoje, sua luta não será mais solitária." Helena saiu dali com o coração acelerado. Não apenas porque havia conquistado o emprego, mas porque havia mudado um homem que todos julgavam imutável. Naquela noite, deitada em sua cama simples, acariciou a barriga e sussurrou: "Nós conseguimos, meu filho. Conseguimos mais do que imaginei." E, do outro lado da cidade, na mansão silenciosa, Davi olhava novamente a velha fotografia de sua mãe. Mas dessa vez, em vez de dor, havia orgulho. Ele entendia que o verdadeiro legado não estava em prédios ou fortunas, mas nas marcas invisíveis que a coragem de alguém deixa no coração dos outros. Helena havia vencido. Não apenas o desafio cruel, mas também a batalha silenciosa contra um mundo que tentou negar sua dignidade. E, sem perceber, transformará para sempre o destino de um homem poderoso. E se fosse você no lugar de Helena, o que faria? Teria força para enfrentar tudo isso ou teria desistido no caminho? Quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. E se essa história tocou você, curta o vídeo e se inscreva no canal A Vida Conta para ajudar esse projeto a crescer e para que mais pessoas recebam histórias que nos fazem refletir sobre coragem e dignidade.